Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Aqui é mais uma terça-feira de estudos do Evangelho de Jesus, esse Evangelho maravilhoso, não é verdade? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo, eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá, e é uma grande alegria estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o conforto e o entendimento. E que o Evangelho de hoje, que a semente desse Evangelho possa brotar em nossos corações e dar assim bons frutos, tá certo? Gente, só lembrando que nós estamos aí no meado já do mês de setembro, mês que é oficialmente o mês internacional da prevenção ao suicídio. E ele é denominado como Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Lembre-se, gente, que todos nós, sem exceção, podemos contribuir, não só no mês de setembro, mas o tempo todo, o ano todo. Então, que possamos sempre agraciar os nossos irmãos, com amor, com uma palavra amiga, uma palavra de conforto. E podem ter certeza, gente, esse gesto pode salvar uma vida, tá certo? Bom, gente, quando nós nos colocamos a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, que são os mensageiros celestes de Jesus, e farão assim na nossa casa uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade,
deixando assim o nosso ambiente muito tranquilo, sereno e iluminado. Quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde lá em Mateus ele fala: onde estiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então, gente, não tenham dúvida, Jesus está conosco nesse momento, tá certo? Estamos muito bem assistidos. Então, aqueles que quiserem colocar um copo com água ou até mesmo uma jarra com água para ser fluidificada para toda a família, fiquem à vontade, tá bom? Muito bem. Então, vamos nesse momento serenando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações. Vamos sentindo a leveza, a tranquilidade do ambiente. Vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido que sempre está conosco, que nunca nos abandona. Vamos agradecendo aos médicos do espaço que já se fazem presente, ao lado de cada um de nós, já derramando o remédio que tanto necessitamos. Vamos agradecendo a Maria, Mãe de Jesus, por que não dizer nossa mãe, né? Essa mãe querida que sempre pedimos socorro, e que nos envolve nesse instante com seu manto fluídico, nos trazendo paz, serenidade e tranquilidade. E vamos assim agradecendo ao nosso Mestre querido, ao nosso Mestre Jesus Cristo. Obrigado, irmão querido, por todos os ensinamentos que nos deixastes. Obrigado por esse Evangelho bendito e redentor, esse Evangelho que tanto nos ensina, que tanto nos conforta. Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos, vamos agradecer. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Senhor, por estarmos aqui encarnados mais uma vez. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em novas tentações, e nos livre sempre de todo o mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então, mais harmonizados, né? Mais tranquilos, vamos dar início, então, ao Evangelho dessa noite. Hoje, no Evangelho dessa noite, nós vamos falar um pouco sobre a ansiedade e a depressão. Nossos estudos estão baseados no capítulo 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós também vamos usar como base o Novo Testamento, né, especificamente nos Evangelhos de Mateus e de Lucas. Mateus lá no capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. E também no capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. E no Evangelho do Jovem Lucas, vamos usar o capítulo 6, versículo 20, 21, 24 e 25. Anotaram aí? Muito bem. Gente, a depressão é uma doença muito antiga. Existem registros de casos de depressões desde o Egito Antigo, quando lá naquela época era denominado como melancolia. E é interessante um fato que essa doença era tratada na época por padres. É isso mesmo. E por quê? Porque eles entendiam que era uma doença causada pela a influência espiritual.
A depressão, minha gente, é uma doença. E é uma doença silenciosa, que pode afetar pessoas de todas as classes sociais, etnias, todas as idades, incluindo aí crianças, jovens e adolescentes. A depressão, ela se apresenta com um conjunto de sinais e de sintomas e que provoca um profundo sofrimento psíquico na pessoa, que por sua vez leva à alteração do comportamento. E os sintomas mais evidentes são mostrados na expressão corporal, como por exemplo, quando a pessoa fica de cabeça baixa, o peito embutido, coluna curvada, a pessoa tem dificuldade de olhar nos olhos das outras pessoas, possui assim um olhar desvitalizado e ela não tem preocupação com a sua higiene pessoal e não se interessa com a sua aparência. Ela fica assim com movimentos respiratórios superficiais, apresenta movimentos lentos e contidos e não tem ânimo para fazer as coisas. Infelizmente, diante da falta de informação, a falta de conhecimento sobre o assunto, fazem com que as pessoas com depressão sejam vistas como pessoas preguiçosas, acomodadas, como alguém cheio de frescura ou que não tem o que fazer. Mas a depressão é sim uma doença. E uma doença muito, mas muito grave, que pode inclusive levar um indivíduo à morte. Muitas pessoas nem acreditam que a depressão seja uma doença. Chega até a alegar que é manha, que é falta de trabalho, que é preguiça, falam que é drama quando a pessoa não tem disposição ou não tem ânimo. Isso, minha gente, é um grande erro. Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a segunda doença mental mais prevalente no mundo. Ela só perde para a ansiedade. Vamos então tentar compreender como é que surge a tristeza, a ansiedade e a depressão. A ansiedade é aquilo que nos projeta para o que está no futuro. Ou seja, diante de um quadro de ansiedade, nós não estamos presentes no presente. Assim sendo, a ansiedade é a preocupação com o depois. Veja bem, nós estamos aqui, no Evangelho, ouvindo o Evangelho, mas estamos pensando, será que vai dar tempo para mim ver a novela? Será que vai dar tempo para mim assistir o jogo? Então, é um momento em que eu estou preocupado com o que vem depois. Com o que vem depois. Já a tristeza é uma reação emocional normal, devido às inúmeras situações frustrantes que a vida nos coloca. E essas emoções, elas costumam ser assim passageiras. Normalmente, esse período não excede 6 semanas ou 8. E quase sempre a pessoa tem consciência dos motivos que causaram esse sofrimento. Já a depressão apresenta maior intensidade, revelando angústia, autodesvalorização, desmotivação. E esse ciclo pode se prolongar até por meses ou até anos. E com isso vai comprometendo a vida pessoal, a vida social, a vida profissional e vai comprometendo também a rotina de vida dos seus familiares. Esse estado, minha gente, carrega conteúdos inconscientes e processos psicológicos. Essa situação frequentemente requer obrigatoriamente o apoio de profissionais especializados, como médicos,
psicólogos, tá certo? Bom, a psiquiatria, ela classifica a depressão como unipolar, que é o transtorno depressivo maior, e o bipolar, que é o transtorno bipolar que nós conhecemos. No unipolar, a pessoa sente uma tristeza profunda, acompanhada de falta de interesse pela vida e das atividades prazerosas que a vida oferece. Agora, na depressão bipolar, as pessoas podem apresentar episódios de depressão. Entretanto, elas também apresentam momentos de euforia. Então, ela fica deprimida e pode ter momentos de euforia. Podemos dizer que a depressão hoje, ela é classificada como sendo uma perturbação do humor, um estado de mal-estar com baixa atividade geral, levando assim ao sofrimento íntimo profundo, promovendo a desesperança, a falta de fé em Deus, deixando de acreditar em si mesmo e até na própria vida. A depressão, gente, é uma doença. É uma doença e está ligada diretamente ao passado e ao futuro, manifestando sentimentos de culpa, sentimento de incapacidade, sentimento de perdas. E frequentemente nós vivemos essas duas situações: a projeção ao futuro e a prisão no passado. Quando na verdade nós devemos viver o presente, aqui, o agora, que é a única realidade que existe. Se nós não estivermos presente no presente, nada se realiza. Ficaremos tristes e melancólicos. E às vezes preferimos ficar vivendo as lembranças sonhadas no passado ou a esperança não realizada no futuro. Nós ficamos assim imersos num mundo de fantasia. Ah, se tivesse sido assim. Ah, se tivesse acontecido daquele jeito. Né? Nós temos que lembrar, minha gente, que o que está feito, está feito. E seguir em frente. Com perseverança. Lá no Evangelho de Mateus, disse assim Jesus: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, quando vivemos o presente, nós podemos usufruir de momentos de felicidade muito importantes. Porque aflições nós vamos ter nesse mundo. Como o próprio Cristo nos disse, está lá no Evangelho de João, no mundo tereis aflições. Então, consequentemente, a felicidade plena não é deste mundo. Nós vivemos aqui momentos de felicidade que nós mesmos construímos, tá certo? Allan Kardec, lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, ele pergunta à espiritualidade a respeito disso. Ele pergunta assim: pode gozar o homem de completa felicidade na Terra? E os benfeitores espirituais respondem: não. Por isso é que foi dada a vida como provações e provas. Deles, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz o quanto possível na Terra. Então, depende do que nós estamos produzindo, do que nós estamos fazendo para conquistar essa felicidade. Jesus, ele é tão misericordioso, gente, que da mesma forma que ele nos alerta das aflições, né, ele também nos consola e nos faz um belíssimo convite. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, ele disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nossa, quando Jesus ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele, minha gente, nos convida, com a sua simplicidade, com a sua humildade,
a dividir o peso da nossa cruz com Ele. E Ele nos ensina que o conteúdo do seu Evangelho, que é a lei de amor, é leve. Jesus, então, vem nos fortalecer, para que nós possamos viver intensamente o presente, como o próprio nome já fala, presente, ou seja, um presente de Deus. Então, é viver este presente com alegria, com sabedoria, principalmente com resignação e sem reclamações. O passado, minha gente, já foi. Não temos como voltar lá atrás e corrigir os nossos erros, não. O Chico Xavier, ele dizia assim, ninguém pode voltar lá e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Então está nas nossas mãos, tá certo? Já o futuro, minha gente, é um mistério. O futuro é uma incerteza. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Tem uma mensagem do Chico que fala assim, se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver o hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez nem venha. Por isso a necessidade de viver o presente, semeando boas sementes, para que nós possamos no futuro ter boas colheitas. Não é verdade? Então é o trabalho que nós temos que desenvolver, tá? Esse trabalho não depende de ninguém, depende só da gente. Tá bom? Bom, e como identificar uma pessoa com sintoma depressivo? Considerando assim que cada pessoa é um ser individual, os sinais de depressão podem variar enormemente de pessoa para pessoa. E existem 3 tipos de sintomas: os sintomas psíquicos, os sintomas fisiológicos e os sintomas comportamentais. No caso dos sintomas psíquicos, a pessoa apresenta um humor depressivo, mostra desprezo pela vida, sem razão para viver. Apresenta quadro de redução de concentração, que é aquela pessoa que fica dispersa no mundo da lua, né? Tem dificuldades para pensar, possui um raciocínio assim muito lento. Já os sintomas fisiológicos, a pessoa apresenta estado de fraqueza, cansaço e indisposição. Tem também uma significativa alteração no sono. Ou seja, ora dorme demais, ora dorme de menos. Sofre também alteração no apetite. Às vezes come de forma exacerbada e às vezes fica sem comer nada. E perde normalmente todo o interesse pelo sexo. Nos sintomas comportamentais, a pessoa, a primeira coisa que ela faz, ela procura o afastamento social. Prefere ficar isolada no seu quarto, não quer conversar com ninguém. E quando consegue conversar, é para se lamentar. E é muito comum a pessoa apresentar crises de choro com frequência. É natural. Já nas alterações psicomotoras, as pessoas apresentam também aceleração do ritmo do pensamento, ou seja, apresenta aquele estado de euforia. Torna-se muitas vezes agressiva com o mundo e com as pessoas. E essas agressões, minha gente, podem ser verbal ou também pode ser agressivo, ter agressões físicas. E pode também apresentar, até com uma certa frequência, comportamentos suicidas. Por isso nós precisamos ficar atentos a todos os sintomas. Ficar atentos às pessoas que têm essa probabilidade. Tá certo? Então, a atenção é muito importante. Nessas alterações, a pessoa pode apresentar tristeza excessiva, variação brusca do humor, há episódio em que ela pode se mostrar calma por um longo período, depois de um longo período de depressão, ela pode apresentar tentativa de reconciliação com aquele que está próximo,
adota aquela fixação, né, da ideia de fazer um testamento. Essas são algumas atitudes que podem revelar um comportamento suicida. Então, a atenção que nós devemos dar é muito grande. Devemos estar sempre atentos, tá certo? Bom, vai aqui algumas dicas para o tratamento. A primeira coisa a fazer é procurar a ajuda de profissionais, médicos, psicólogos, entre outros. O paciente, gente, os familiares do paciente, o médico, o fisioterapeuta, o psicoterapeuta, né? Devem chegar a uma decisão em conjunto, todos juntos, sobre o tipo mais adequado de tratamento a ser aplicado. Para alguns pacientes, o aconselhamento pode ser simplesmente uma única terapia. O psicoterapeuta ele pode ajudar ela sem medicamento nenhum. Mas para alguns casos não é o suficiente, sendo então muitas vezes necessário o uso de medicamento, juntamente com o aconselhamento psicoterápico, que deve envolver tanto o paciente como a família dele. Então, o tratamento pode ser simultaneamente farmacológico, psicológico e espiritual. O paciente deve ser sempre estimulado ao autocuidado, estimulado à prática de atividades físicas, e é de fundamental importância, gente, o tratamento espiritual na depressão. Muitas pessoas não levam em consideração, mas é muito importante. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 19, o item da introdução, o item 19, Allan Kardec ele fala assim: se os médicos são mal sucedidos tratando a maior parte das moléstias, é porque só tratam do corpo físico e esquecem de tratarem a alma. Vejam que tem que ser um conjunto, tá? A nossa amiga Joana de Ângeli, ela fala assim que a depressão é a rude prova para o espírito e que deve ser enfrentada com coragem e bravura, e que devemos recorrer ao arsenal terapêutico da medicina e do espiritismo. Devemos estar, então, atentos, muito atentos. Não podemos esquecer dos fatores espirituais, a influência dos espíritos sobre nós. Paulo, lá na sua carta aos Hebreus, ele fala que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha, né? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec ele pergunta à espiritualidade: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os benfeitores responderam: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são ele que vos dirige. Por isso aquela recomendação de Jesus: orai e vigiai. Tá? No tratamento espiritual, gente, se faz necessário o evangelho no lar. Então, quando nós temos em casa uma pessoa com depressão ou com ansiedade, nós devemos introduzir o evangelho no lar. Esse evangelho no lar é fundamental para que possa manter as boas energias no ambiente do nosso lar. E o que é o evangelho no lar? O evangelho no lar, minha gente, é uma reunião em família, onde se estuda os ensinamentos trazidos por Jesus. E como é que a gente vai fazer o evangelho no lar? Muito bem. Vamos escolher um dia e uma hora da semana. Por exemplo, vamos escolher domingo às 8 horas da noite. Então, a reunião fica determinada para todos os domingos às 8 horas da noite. Primeiro passo: coloque um recipiente com água
né, para ser fluidificada. Pode ser um copo, pode ser uma jarra, né, e fazer ali em seguida uma prece inicial. Essa prece ela deve ser simples, breve e objetiva, onde através dela nós vamos expressar o nosso sentimento que vem do coração. Em seguida, faça a leitura de um pequeno trecho do Evangelho. Né? Pode ser uma leitura sequencial ou pode ser uma leitura aleatória. Tá certo? Bom, terminou de ler o trecho do Evangelho, né? Vamos comentar essa lição que nós fizemos a leitura. Né? Lembra, gente, que comentar não é discutir, tá? É sim expor o pensamento de cada um da maneira como entendeu. E a participação de todos é muito importante. Bom, em seguida, fazer uma vibração, né? Emitindo assim pensamentos e sentimentos elevados em favor dos que sofrem, em favor da harmonização nos lares desajustados e vibrar para o próprio lar. Em seguida, fazer uma prece de encerramento, uma prece simples e objetiva, tá certo? Caso o paciente, né, não queira participar do Evangelho, não tem problema nenhum, não o force, tá? Você pode fazer o Evangelho junto com outros membros da família, ou até mesmo só, entre aspas, né? Mas é importante que não pressione o assistido a participar. Se não for da vontade dele, não tem problema, tá certo? A água fluidificada será sempre fluidificada durante o Evangelho. E também é assim de suma importância, porque ali será colocado remédios tanto para o assistido como para os familiares. Lembrando que as águas a serem fluidificadas devem ser colocadas em recipientes separados. Um para o assistido e outro para os familiares, tá certo? O tratamento da depressão, gente, a família é fundamental. É nela que o paciente vai encontrar o apoio e o conforto. Lembre-se que a depressão é uma doença e precisa ser tratada como tal, tá? Assegurar o tratamento ao paciente é de suma importância, tá? E isso é tarefa da família. A paciência, nesse caso, é fundamental. Às vezes, uma convivência com uma pessoa deprimida pode ser muito difícil. Temos que ter paciência. Aí está uma oportunidade, né, para exercitarmos a paciência, né? É muito importante saber ouvir o paciente, por mais cansativo que seja. Mostre a ele que você o compreende, que você o ama. Respeite-o. Nós podemos até orientá-lo e incentivá-lo, mas é muito importante respeitar o momento do paciente. Devemos sempre estar acompanhando o tratamento do paciente, conversando sempre com os profissionais envolvidos, o médico, o terapeuta, e interar-se da evolução de como está indo o tratamento. E é de fundamental importância estudar sobre a doença, para que possamos compreender e poder estar sempre orientando o paciente de forma adequada, tá certo? Então, nos momentos mais difíceis, né, naquelas crises mais difíceis, simplesmente o abrace. Dê amor, dê carinho, e sem cobrança nenhuma. Lembre-se que você também tem que estar sempre bem, tá? Tem que ter uma preocupação consigo também. Você tem que estar bem, para que você possa ajudá-lo. Então, não esqueça de cuidar de você. E faça isso, gente, sem culpa, tá bom? Aquilo que nos falta não é o amor que não se tem. O amor que nos falta
é o amor que se retém dentro de nós. Então, que nós possamos deixar eclodir esse amor dentro de nós, tá certo? Que possamos, assim, fazer brilhar a nossa luz. Que nós possamos olhar no espelho e enxergar um ser que é filho de Deus e perceber o quanto o Pai nos ama. E nós não estamos convivendo com pessoas depressivas por acaso, tá? Tudo é em benefício de todos. Então todos nós temos que nos esforçar e dar o melhor de nós para conseguir ajudar essas pessoas, tá certo? Então, agradecendo a Deus aqui pela oportunidade, né? Vamos elevando o nosso pensamento. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Pai, àquele que passa pela provação, dai luz, Senhor, àquele que procura a verdade. Pondes, Pai, no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a tua bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Pai, para aqueles que não vos conhecem. Esperança, Senhor, para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Muito bem, eu quero agradecer a todos pela presença, agradecer pelo carinho, desejar a todos uma semana maravilhosa. E uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho, se assim Deus permitir. Muito obrigado.